Tá indo? Ao vivo? Ok, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem nas suas casas, à medida do possível, né? Retomando suas atividades, assim como nós, que também estamos fazendo, trabalhando hora em casa, hora tomando todas as medidas necessárias, né, Priscila e Patrícia? Mas precaução, mas não tem jeito, temos que fazer muitas coisas ainda. Bom, nossa live de hoje é um tema super interessante. Nós estávamos aqui há pouco antes de entrarmos ao vivo debatendo aqui o assunto. Na minha opinião, se me permitem, é um assunto que é desconhecido, de fato, não só nosso, já é desconhecido nosso enquanto advogados que atuamos na área previdenciária. Imaginem para as pessoas que podem se até beneficiar disso e desconhecem. Até porque, infelizmente, né, vão tirar informação nos órgãos, né, no órgão administrativo, que é o INSS, e acaba não tendo a informação adequada. Tá? Então nós estamos novamente hoje com a Patrícia e a Priscila, já trato vocês por vocês mesmo, doutores, até para a gente dispensar o formalismo e vamos tocar o nosso assunto, tá? Vou pedir para cada uma de vocês falar um boa noite, enfim, aí depois a gente vai para as perguntas a respeito do nosso tema sobre a aposentadoria do deficiente, da pessoa com deficiência. Vamos lá, Pati e Pri. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, meninas. Acho que é muito oportuno né, a gente falar um pouquinho sobre isso, porque como você disse, né, as pessoas normalmente não têm a informação e o próprio órgão, no caso o INSS, ele também muitas vezes dá informações incorretas, né, e a pessoa por inúmeras vezes não consegue atingir o direito que ela tem, por falta dessa instrumentalidade, da própria informação e até mesmo de saber que, então eu tenho direito, se o INSS não me der, eu posso, então, procurar um advogado e acessar isso através do judiciário, né? Então, acho que é bem oportuno nós falarmos sobre isso. De antemão, agradeço a todos que estão assistindo e que a gente possa aí trazer um pouquinho de informação e debate. Perfeito. Obrigada, Paty. Boa noite a todos. Vamos para o nosso... Bom, no meu caso, acho que terceiro round, né? No meu com a também. live. E aí, é um tema super interessante, muito relevante. Nós temos alguns casos de clientes com filhos, enfim, mãe, com portadores de deficiências. E aí é um tema super relevante e como a própria Patrícia falou e a Fernanda, desconhecido, né? Muitas vezes desconhecido. Então eu acho que a gente vai ter bastante dúvida para responder aí. Legal, obrigada. Vamos ter dúvida mesmo, então vamos começar já com as perguntas, né? Primeiro, eu acho que seria interessante a gente perguntar para a Patrícia que tipo de benefício, então, né? Porque a gente anunciou, vamos falar sobre aposentadoria do deficiente. Tem diferença, né? Que tipo de benefício existe, né? Aí a gente vai pontuando que a gente tem várias outras perguntinhas para serem explicadas. Sim, eu acho relevante, inclusive, Paty, antes de você começar a falar, esclarecer um ponto muito importante que causa dúvida a muitas pessoas, que eu acho que é o ponto-chave de toda a nossa live, que é como considerar uma pessoa deficiente? O que o INSS entende por deficiente? Então, até assim, aqui só um parênteses, né? O que o INSS entende não necessariamente é o que está na lei, né? Ok, perfeito. Isso é importante. Quê, né? É importante. Ótimo, perfeito. Muitas vezes a pessoa ela vai ao INSS e quando ela tem uma recusa do INSS, ou seja, quando o INSS menciona, olha, não, o senhor não tem direito, não foi concedido o seu benefício, a pessoa imagina o que então a lei está dizendo que eu não tenho direito. Não é bem isso, né? Porque ali passou pelo crivo, pela análise de uma pessoa que sim representa a lei, é um servidor público, porém isso pode ser questionado, tá? Até peço licença, eu vou inclusive ler o que a Lei Complementar 2013, 142 de 2013 define como a pessoa com deficiência,
para a gente poder debater um pouquinho, tá? Então, Tá, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que é a lei? Até só uma observação aqui, complementando o que eu havia dito, porque que é interessante nós falarmos sobre esse assunto, porque ele é recente, a lei complementar é de 2013. Então, até mesmo a jurisprudência, o que é a jurisprudência? É o entendimento dos nossos tribunais. Ele ainda é bem escasso sobre isso, não é algo que já, não, a gente fala já sobre isso há muito tempo, os tribunais já têm entendimentos sedimentados, não, é algo já está pacífico, Isso, é algo muito novo e algo muito individualizado. Por quê? Eu queria chamar a atenção até para o que a lei diz aqui, ó, que é a pessoa que com diversas barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a lei, ela quis aqui fazer o quê? O que ela tenta aqui? Justamente a igualdade, que é também algo albergado na nossa Constituição, que todos somos iguais. Então, se a pessoa ela tem uma dificuldade, ela tem uma barreira, ela pode ser enquadrada como uma pessoa com deficiência. A gente tem, por exemplo, para ficar até um pouquinho mais claro, porque de repente sobre isso as pessoas já ouviram falar, aquelas pessoas que podem comprar o carro com uma isenção, porque elas passaram por um processo, por exemplo, cirúrgico, ou possuem algum problema já desde a nascença, não tem importância se isso é desde a nascença, se isso foi durante a vida, ou até, poxa, eu nasci com isso, mas isso não era algo que não era grave, era tranquilo, e com a idade acabou me limitando, exatamente, de alguma forma, criando essas barreiras que a lei diz. Então, a pessoa com deficiência, ela é essa que está lá também nas vagas PCD, né, que o pessoal conhece popularmente conhecidas como vagas PCD, que podem também participar nos concursos públicos e que tem aquelas cotas, né, as cotas das pessoas com deficiência. Então, em regra, é isso. Tem gente, às vezes, também uma forma fácil de você assimilar, eu tenho aquele bilhete do transporte público para deficiente, né, que eu peguei lá na SP-Trans. Tá, então, porque o senhor já teve um laudo, enfim, em algum momento isso já foi trabalhado, né, já foi mencionado, já foi falado. Então, a pessoa portadora com deficiência, pela lei, é essa qualificação. Isso é muito, como eu disse, pessoal, tá? Então, assim, existem pessoas, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? No caso a pessoa, se ela tem nanismo, ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência. Ela tem uma esclerose múltipla, mas que antes era leve, com o passar do tempo isso foi piorando, trouxe também, né? Porque também, aqui na lei não há nenhuma limitação para que isso seja só físico, pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial. Então, a gente até pode discutir aqui, algo que é muito novo ainda nos tribunais, mas a gente pode até discutir questões psíquicas, né? Ou psicológicas até, né? Então, por exemplo, ele tem depressão, mas a depressão num grau elevado, isso é considerado ou não? Então, assim, é algo muito discutível. E que, pelo que você está mencionando, inclusive, o próprio INSS que faz essa análise, né? E que muitas vezes não é uma análise que está adequada ou que dá a mesma interpretação, por exemplo, que o judiciário vai ter em relação à legislação. Então, ok, a gente tem o guarda-chuva, a gente tem a proteção legal, mas nem sempre essa proteção legal vai garantir efetivamente um sim ou um de acordo no INSS. Acho que é por isso que a gente, inclusive, está fazendo essa live com esse objetivo, né? Então, assim, já emendando um pouco o assunto e fazendo a próxima pergunta, se alguma dessas pessoas se identifica, porque a gente está falando aqui de limitação física, estamos falando de limitação mental,
Estamos falando de limitação intelectual e limitação sensorial, ou seja, realmente é uma gama grande, tá? A gente colocou aqui em nanismo, esclerose múltipla, mas é porque é o que veio aqui na nossa que as pessoas vão nos ouvir e vão não, e vão que você deu uma propor, vamos dizer travadinha. assim. Aqui não aconteceu. Então, eu queria saber o seguinte: o que é preciso apresentar, né? O que é preciso mostrar para comprovar a possibilidade de conseguir esse benefício, né? Porque você vai ter que pleitear um benefício. Ah, e detalhe, fala um pouquinho do que é necessário, depois a gente tem que falar assim. Como que é esse benefício, né? Porque não adianta falar que o que eu tenho que provar que eu sou, será que é tão benefício assim, né? Até só assim, para a gente. Você tinha falado anteriormente sobre uma outra questão, né? Mas o que a lei me garante? A lei me protege no quê? Quais são os benefícios que eu tenho? Então, aqui é interessante a gente pontuar que o que a gente está falando não é aquele comumente conhecido LOAS, tá? O que é o LOAS? LOAS, normalmente a gente conhece para pessoa com deficiência. Sim, para pessoa com deficiência, mas aquela pessoa que ela tem uma deficiência que a impede de trabalhar. E aí é uma outra situação. Essa que nós estamos trazendo aqui é a aposentadoria. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa, sim, ela trabalhou, seja o tempo todo já com essa deficiência, ou seja, parte do tempo. Naquela época estava ok, estava ótimo, depois eu sofri um acidente, hoje eu tenho uma deficiência e trabalho há X tempo com essa deficiência, já, né, portadora dessa deficiência há X tempo. Então, assim, é interessante a gente só pontuar isso, que é uma super aposentadoria. Importante, sim. Então, é para aquela pessoa que já trabalhou, já contribuiu para o sistema, ou contribui ainda, enfim, mas é para a pessoa que, de alguma forma, está inserida na Previdência Social e trabalhando. Então, até para desculpa, Paty, mas assim, até para as pessoas entenderem que existe, aquilo que a gente sempre vem falando desde a nossa primeira live, existe o tripé, né? Então, assim, existem os benefícios que vêm da assistência social e vão existir os benefícios ou as aposentadorias, enfim, que vem da Previdência Social. Então, realmente é uma pessoa que contribui, que contribuiu, que contribui e que tem esse direito em função, né? É a aposentadoria. Realmente é super importante deixar isso muito claro. Não que a gente não vá falar também um dia, a gente pode até marcar uma outra live para falar sobre os benefícios assistenciais, né, que são necessários também em qualquer ela travou de novo. Fala. Meu Deus, que coisa. Deu uma travadinha. Bom, mas voltou, vai. Voltou. Então, sobre como eu estava dizendo, né, são aposentadorias. Então, ou seja, para aquela pessoa que ela trabalhou ou ainda trabalha. Tá? A gente tem duas espécies, dois tipos, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Qual a diferença entre as duas? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai exigir uma idade mínima. Então, por exemplo, eu tenho cumprir o tempo, a gente depois vai falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, eu cumpri o tempo X necessário para a aposentadoria. Não tem problema se eu tenho 45, 46, 56 anos, não importa, eu vou ter direito ao benefício desde que eu tenha ou 25 anos, ou no caso de homem, ou 29 anos no caso de homem, ou 33 anos, dependendo do meu tipo de deficiência, se ela é uma deficiência grave, moderada ou leve. E no caso das mulheres, 20 anos de contribuição, 24 ou 28 também, dependendo se a minha deficiência ela é grave, moderada ou leve. Mas a gente vai voltar a falar dessa coisa do tempo depois. Mas enfim. Mas a pergunta, claro. Professora, quem define o que é moderada, leve, grave e grave? Então, isso é de uma discussão imensa,
né? Por quê? O que acontece? Se a gente pensar numa pessoa, até, puxa, agora me fugiu o nome dele, ele é um grande musicista, pianista, que já fez várias cirurgias na mão, agora fugiu o nome dele. É irmão do Ives Gandra. Isso. E aí, para ele, ter um problema na mão, sendo que ele sempre foi um profissional que, né, pianista. Certo. O problema na mão, para ele, é grave, moderado ou leve? Um cirurgião, né? Um cirurgião, imagina, ele precisa ter uma sensibilidade, por isso até que fala do sensorial, né? Nas mãos, a mão dele tem que ser precisa. Então, isso, você tem um problema na mão que tirou essa precisão. Obrigada, estão colocando aqui. Obrigada. 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 Então, se eu tive, para o cirurgião, ele tem um problema nas mãos e ele não consegue mais fazer as cirurgias como ele fazia. Ou, de repente, até mesmo não consegue mais. Só que ele ainda consegue ser médico, ele ainda pode estar ali na equipe e tal, mas cirurgião ele já não consegue mais. É grave, moderado ou leve? Então, assim, eu entendo que é grave, mas é discutível. Por quê? Vai depender qual era a função dele e qual é o tipo de deficiência que ele tem. E o quanto que essa deficiência atinge, né, a sua profissão. É o caso do maestro aqui, do Antônio Carlos Martins, que o Gustavo avisou aqui a gente, né? Por isso que a lei é muito interessante, porque a lei ela fala o quê, né? Que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, será que aquele cirurgião ele vai conseguir competir, entre aspas, né? Ele vai conseguir ter a mesma produtividade de um outro cirurgião que não tem esse problema nas mãos? Então, né? Desculpa, eu que fiz a pergunta, não estava nem prevista, né? Desculpem. Mas é super interessante, porque aí a gente fala e fica bem claro. Então, só para fechar o que eu estava dizendo, então, no caso, por exemplo, de um caminhoneiro, ele sofreu um acidente, ele teve algum problema ali na perna, no tornozelo, ele agora não pode ficar mais muitas horas sentado, enfim, teve que fazer uma cirurgia na coluna, enfim. Isso é grave, moderado ou é leve? Mas para mim, advogada, eu não poder ficar muitas horas sentada, de repente, é considerado grave, como para o caminhoneiro? Talvez eles considerem moderada, porque sim, a gente acaba ficando muito tempo sentado, mas assim, não é, se eu quiser levantar, doeu, vou levantar. O caminhoneiro, ele não pode falar, doeu, peraí. Vou parar o meu trabalho, né? Vou levantar, dar uma esticadinha. E até porque o que acontece? Normalmente, os caminhoneiros hoje, eles até têm assim, eles só podem parar em determinados locais, até por questões de segurança, né? Então, assim, enfim. Então, todo o contexto tem que ser olhado. Então, não é algo que a gente consegue fazer assim como, é assim, assim, assim. Cumpriu isso aqui, tá ok. Não cumpriu, não. É algo muito discutível. Por isso, até que é bacana, né? A gente trazer aqui essa discussão, para a gente realmente pensar, para a gente, né, sair da casinha, sair daquela coisa, né, quadrada, não é, pode, não pode. E, para concluir o que eu estava dizendo, então eu estava falando da aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela também tem uma redução. Então, no comum, como é que funciona, né, se a pessoa não tem deficiência? O homem aos 65 anos. No caso da pessoa com deficiência, eu reduzo para 60 anos. Então, a gente tem a limitação etária, né? Tem a questão da idade, mas reduzida. E a mulher? A mulher, antes da reforma, era 60, né, anos. Agora, a gente vai ter um aumento progressivo, chegando até 62 anos, né? Por exemplo, este ano, a pessoa, para se aposentar por idade, ela tem que ter 60 anos e 6 meses, né? Então, 60 anos e meio. No caso da pessoa com deficiência, isso reduz e ela fica com 55 anos. E é 55 anos. Não teve... A emenda constitucional não trouxe nenhuma alteração em relação à idade da mulher aqui para aposentadoria com deficiência. Então, vamos dizer assim, quais os tipos de benefício? Aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. O forte aqui é a redução tanto do tempo de contribuição quanto a redução também da
idade em relação à aposentadoria por idade. Uhum. Ô, Paty, mas e os documentos? Você tem que. Como que se apresenta esses documentos? O próprio INSS analisa? É, é muito indeferido ou deferido? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, olha só, os documentos, eles têm que demonstrar, então aí depende também, né, do tipo da deficiência, né, que essa pessoa, ela realmente, há tantos anos tem tal deficiência. Então, o que é legal? Sempre, sempre, sempre. A gente muitas vezes é negligente, joga alguns exames fora, algumas coisas, mas é bacana você ter esse histórico, né? Porque não, a gente, infelizmente, não tem todos os hospitais equipados com os prontuários médicos. Então, muitas vezes a gente pede prontuário médico, ele até existe, mas ele é muito sucinto, ele não traz minúcias, não traz detalhes, né? É bacana e ali a pessoa ter exames, tudo, porque também a gente não tem uma caixinha assim de dizer, ó, você tem que levar isso, isso e isso, tá? Em regra, o mínimo que a pessoa tem que ter é um relatório médico, e nesse relatório médico, ser descrito, tem uma sigla, né, uma coisinha que os médicos não gostam, quando a gente pede para eles colocarem no relatório, eles reclamam. Do CIF. O CID e o CIF, que é a classificação internacional da funcionalidade, no sentido de que até que ponto aquela deficiência ela faz com que a pessoa tenha uma diminuição da funcionalidade dela. Então, ali a gente não fala só de trabalho, a gente fala também de coisas pessoais. Então, por exemplo, eu tenho um problema na minha coluna, como eu coloquei lá, né, no meu exemplo. Eu tenho esse problema na minha coluna, eu consigo carregar uma criança no colo? Eu consigo fazer faxina na minha casa? Eu tenho uma certa dificuldade? Então, essas questões também são levadas em conta, as questões da vida social da pessoa, não é só do trabalho. Na sociedade, eu tenho alguma dificuldade? Eu, com esse meu problema na minha coluna, eu consigo, por exemplo, participar, sei lá, de maratonas, eu consigo jogar futebol, enfim, qualquer que a pessoa gosta de fazer, tá, eu consigo, eu tenho alguma redução? Isso também é levado em conta na hora que o médico vai preencher esse CIF. E ali ele vai dizer se, num contexto geral, a pessoa ela tem restrições, ela tem uma deficiência que é considerada grave, moderada ou leve. Ou leve. E também, por que é importante essa questão social, né? Porque ali, inclusive, ele vai levar em conta a profissão, né? Então, diante dessa profissão, diante dessa deficiência, o quanto a pessoa consegue produzir ou não, enfim, né? O quanto ela precisa que a empresa esteja adaptada para recebê-la. O quanto a pessoa tem dificuldade de locomoção em transportes públicos na cidade. A nossa cidade não é nem um pouquinho, né? Não ajuda nada. Exemplo nisso, né? De mobilidade, de acessibilidade, enfim. Então, quais as dificuldades que essa pessoa, quais as barreiras que essa pessoa encontra. E aí, de acordo com isso, ele vai fazer esse relatório médico. Então, no mínimo, a pessoa tem que ter um relatório médico em mãos, tá? Mas se ela tiver também exames, outros documentos que comprovem, é muito bacana. Por quê? E aí até uma coisa bem assim, né? A gente tem bem que falar com uma certa cautela, que é o seguinte, quando o INSS, normalmente, ele exige que a pessoa tenha trabalhado por 15 anos, ou numa vaga PCD, né, aquela vaga das cotas, ou ela comprove que tenha deficiência há mais de 15 anos. Porém, é a tal dos 180 meses de contribuição, de carência, que a lei fala, que todo mundo fala, mas você tem que ter 180 meses. Então, assim, é 15 anos. Vou deixar isso claro. 180 meses, 15 anos. Responde, né? Os 15 anos. Só que a lei, ela fala dessa necessidade quando a gente está pedindo aposentadoria por idade, né, da pessoa com deficiência. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, não é essa exigência. A exigência é de 2 anos, que a pessoa tenha trabalhado pelo menos 2 anos com essa deficiência, tá? Então, a gente tem essa redução. Porém, na prática, o INSS, quando ele vê que, que a pessoa não
teve os 15 anos exclusivamente nessa vaga PCD, ou exercendo, enfim, algo nesse sentido, algum documento que prove, porque 15 anos atrás a gente não tinha nem a lei de cotas, né? Então, assim, algum outro documento que prove que não, mas ali a pessoa já exercia algo que a empresa teve que se adaptar para recebê-la, papapá. Nesses casos, o INSS muitas vezes concede, porém não é só nesses casos que ele tem que conceder. Se você estiver indo atrás de uma aposentadoria por tempo de contribuição, basta 2 anos, não 15 anos. Então, essa é. E a lei de PCD, Patrícia, ela foi instituída quando, você sabe? Puxa, agora eu confesso para você, a lei das cotas, né? Eu confesso Isso, a lei das cotas. Agora eu não me recordo, viu? Porque eu assim, a princípio, quando você falou, eu fiquei bem assustada, porque eu fiquei imaginando como que a pessoa comprova que ela trabalhou num cargo como PCD durante 15 anos, e aí você até complementou, né? Sendo que não faz muito tempo que a gente tem essa legislação sobre essas cotas nas empresas para as pessoas PCDs, né? Então, fiquei com essa dúvida, mas eu acho que ela é bem, bem recente. Salvo engano, eu posso estar errada, tá, gente? É coisa de 10, 12 anos. Eu creio que não tem os 15 anos. Eu confesso que eu não lembro, tá? Só que assim. Sim, eu vou pesquisar aqui, eu já falo isso. Vamos dar um Google aí, a gente já confirma. Enquanto a gente está falando, vou até pedir desculpa, porque às vezes eu estou olhando de lado, mas é porque eu estou respondendo os comentários, tá? Inclusive, temos até uma pergunta aqui da Sandra Matos. Depois você esclarece, tá bom? Tá, posso responder agora? Melhor? Pode, por favor. Pra gente não cair no esquecimento. Deixa eu só mandar um beijo para ela, que a Sandra é uma amiga minha de longuíssima data, faz muito tempo que eu não a vejo. Sandra, querida, um beijo para você, saudades. Temos a Dona Sônia, temos a Marília, temos várias outras pessoas, Flávia, Gustavo, obrigada pela participação. A Karen, isso. Agora a Sandra tem que responder especial, porque essa daqui faz tempo mesmo, entendeu? Coisa de 20 anos, assim, sabe? Ai, que legal. Então, aproveitando o ensejo aí, um beijo grande para todo mundo, para o Gustavo, a Michelle, a Gabi. Não conheço a Sandra, não conheço a Flávia pessoalmente, para vocês também, um beijo grande, todos que estão aqui nos assistindo, enfim, participando. Muito obrigada. E obrigada pela pergunta, vamos lá. Né? No caso da fibromialgia, como fica a aposentadoria por invalidez? É o seguinte, a aposentadoria por invalidez, ela é aquele benefício concedido para a pessoa que ela não consegue trabalhar. Então, é diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, que a gente está mencionando aqui, falando um pouquinho do que a lei diz, é aquela pessoa que ela consegue trabalhar. A aposentadoria por invalidez é para aquela pessoa que ela não consegue trabalhar. Então, a gente pode ter uma leitura aqui da fibromialgia, assim, qual é o grau, o quanto essa fibromialgia te incapacita. Te impede de trabalhar. Te impede de trabalhar. Não, eu consigo trabalhar, mas eu tenho uma dificuldade, tal. Lá na empresa eu entrei já como numa vaga PCD, eu tive que comprar um carro, porque por conta da fibromialgia eu sinto muita dor, eu não consigo ficar segurando no transporte público. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Não consegue segurar no transporte público. E aí não tem como. Eu acabei tendo que comprar um carro e consegui comprar, inclusive, um carro aí com as isenções, né? Um carro PCD. Então, essa pessoa, ela vai aqui ser albergada, ela vai aqui ser acolhida pela aposentadoria da pessoa com deficiência. Não, Patrícia, a fibromialgia é daquela, assim, que tem dias que eu não consigo levantar da cama de dor, fico, às vezes, 2, 3 dias, tenho que ir para o hospital, tomar medicação, eu não consigo. Por quê? Eu chego lá no trabalho, eu tenho crises, então, assim, eu vou trabalhar um dia, eu fico 15 dias afastada, depois eu vou trabalhar mais 2 dias, fico 15 dias afastada. E isso é aposentadoria por invalidez, tá? Ah, mas é fácil ter aposentadoria por invalidez? Não é fácil, né? Porque o INSS, ele sempre vem com aquela filosofia de que, ao aposentar alguém por invalidez, é como torná-la, retirá-la da sociedade, né? E eles dizem o quê? Que não, a gente tem que ter uma sociedade inclusiva.
A gente tem que ter uma sociedade onde as pessoas todas participem, se sintam produtivas, ativas, enfim. Mas aí a gente cai numa outra discussão, né? Que até que ponto a gente tem estrutura para isso, até que ponto as empresas, sabendo das pessoas terem determinadas limitações, elas promovem que você tenha metas, por exemplo, mais tranquilas, né? Ah, não, a empresa até me colocou aqui numa vaga, tal, falou que vai me reabilitar, mas ela quer que eu faça venda de 100 contratos de seguro por dia. Aí não dá, né? Dependendo da empresa, Sim. do banco, enfim. Então, não, ou então, desculpa intrometer, né? Mas assim, empresa, porque vamos só, eu preciso falar, porque senão é coisa vivenciada. A Priscila está até rindo aqui, mas eu tenho certeza que ela vai lembrar de alguns casos que nós temos, de clientes, inclusive, que trabalham, vamos supor, como auxiliar de limpeza e desenvolveram úlceras de varizes, né? E assim, não é um nem dois, não. A gente conhece vários casos e você também deve conhecer diversos. E aí, assim, a empresa é uma terceirizada que trabalha, né, que é possível, enfim, faz isso, mas aí a empresa fala assim, não, o problema não vai voltar a trabalhar porque tem que ser afastado pelo INSS. Ah, mas o INSS manda dar alta, né, faz a perícia e nega o auxílio. Ah, então tem que voltar a trabalhar. Aí a empresa não deixa ela trabalhar porque ela tá doente. Então, assim, o que acontece, na verdade, assim, eu tô colocando isso porque o objetivo da minha fala é mais mencionar, hoje, por exemplo, eu tava numa grande universidade, do qual eu dei aula, e fui rescindir o meu contrato de trabalho, e o gerente de RH da universidade começou a me fazer perguntas previdenciárias sobre a questão interna da universidade. Então, assim, o próprio gerente de RH não tem conhecimento das regras previdenciárias e trabalhistas do qual ele é responsável. Então, eu fico imaginando assim, quem trabalha e é deficiente não tem essa informação. Acha que ele tem que trabalhar, que ele tem que ter lá, trabalhar os seus 30 anos, os seus 35 anos, para conseguir algum tipo de aposentadoria, né? E assim, ele dá graças a Deus que ele se insere no mercado de trabalho, porque ele está trabalhando, porque ele tem uma limitação, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, a pergunta que o gerente de RH me fez era se o trabalhador era prejudicado caso a empresa não pague a cota do trabalhador previdenciária. Patronal do trabalhador, né? A cota do trabalhador, porque eu falei assim, ó, isso é uma apropriação indébita, né? Mas eu falei assim, mas previdenciariamente, né? A empresa vai responder por isso enquanto crime tributário, enfim, mas previdenciariamente o trabalhador não pode ser prejudicado por isso. Então, assim, se uma pessoa responsável pelo RH, né, de uma empresa, de uma universidade, enfim, não tem essa informação, ou não sabia explicar isso para o seu público. Prestador de serviço, ou trabalhador, que seja, né? Não é isso? Né? Então, assim, as pessoas que trabalham com RH não têm essas informações e não orientam, né, o próprio trabalhador. Olha, meninas, desculpa, Paty, é só para colocar aquela questão da lei, é de 91. 8213 de 91. Nossa, faz tudo isso. É que assim, ó, foi feito alterações. Assim, isso que eu ia dizer, porque o de 91, que eu acho que você está falando, é da própria, na lei 8.212, tudo, ela falou da parte de cotas, inclusive da questão tributária, mas a efetividade, a fiscalização, ela veio bem depois, porque ela também dependia de regulamento, enfim. Que é mais ou menos que nem aqui, ó. Essa lei complementar, ela veio regulamentar o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Quer dizer, a Constituição é lá de 88 e a gente veio ter uma lei complementar para regulamentar agora em 2013. Na verdade,
Na verdade, a gente tem uma mudança significativa em termos de legislação com o estatuto do deficiente. Isso. Sim. Entendeu? Que alterou até Código Civil, né? Então aí a gente tem uma alteração significativa, uma adequação das normas jurídicas pós 88, né? Assim Sim. como veio idoso, veio deficiente, entendeu? Então, e aí é o que você falou, Patrícia, a questão da efetivação, né? Exatamente, porque infelizmente a gente tem muita lei, mas que, vamos dizer, até melhorar aqui o texto, né? Não é muita lei, a gente tem muita coisa, por exemplo, na nossa Constituição, que não obstante ela esteja lá, a gente sabe que não tem efetividade. Efetividade. Né? Então, assim, a questão aqui, que estava lá já no artigo 201, desde 88, ela foi começar a ter regulamentação, né? Ela foi ter lei complementar sobre isso, foi efetivamente regulamentada agora em 2013. 2013, e depois com o estatuto. Mas, enfim, só para complementar a questão, né, que você estava falando do gerente de RH, é que, assim, a gente tem mudanças, assim, diárias quase, na área previdenciária, né, e na área trabalhista. E elas se unem. E ainda a gente tem o quê? O braço tributário, por quê? Toda contribuição, né? Ele fez uma pergunta sobre contribuição, a gente está lá apoiado no tributário. E além de tudo isso, foi o que você falou, não, mas aí você está cometendo sonegação. Opa, a gente também está aqui de mãozinha dada com o criminal. Então, realmente, as pessoas que trabalham nessa área, os advogados que trabalham nessa área, tem que ser estudo constante, é o que nós fazemos, né? Muito estudo. Tá aqui os cabelos brancos para falar um pouquinho sobre o que a gente estuda. Enfim, aí, então, muitas pessoas acabam não tendo conhecimento, e aí até vira aquelas fake news, né? Então, assim, tem muita gente que fica divulgando, isso pode, isso não pode, aquilo não pode, e ela nem sabe de onde que surgiu aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a fonte. Né? Qual que é a fonte da minha informação? Porque é o que você falou, às vezes aquela pessoa a pessoa que é lá do serviço de limpeza, tudo, ela acha que o gerente lá de RH, a pessoa do RH, nossa, se ele disse sim, assim, se ele disse não, o cara é Deus. Só que não é desse jeito, tem que tomar cuidado. E como eu sempre falo, consultar um especialista. Não adianta por favor. Não adianta ser um advogado que não seja da área, porque, por exemplo, não adianta você vir me perguntar algumas coisas que eu não vou saber responder quando não é da área previdenciária trabalhista. Eu vou falar, olha, o ideal é conversar com algum colega da área, né? Enfim. Mas você ia fazer uma outra pergunta. Eu ou a Priscila? As duas, eu acho. As duas. Tem outra pergunta aqui da Flávia, mas eu acho que você pode perguntar, Fê, porque eu não sei se tem a ver com o que você vai perguntar, então vamos... Na verdade eu vou falar um pouquinho vou pedir para a Patrícia explicar um pouquinho sobre essa questão do benefício mais vantajoso, mas antes disso vamos falar o que a Flávia pergunta. Olha só, Patrícia, a Flávia pergunta, professora, me explica com quantos anos de contribuição o INSS assegura o trabalhador o afastamento por doença adquirida no trabalho? Então ele tem que ser trabalhador que contribui quantos anos? Explica um pouquinho isso para a Flávia, Patrícia, por favor. Depois eu complemento se for necessário. Flávia, obrigada pela pergunta, né? Até esclarecendo, gente, eu não leciono, tá? Amo de paixão, direito. Mentira, gente, ela é professora nata já. Não, mas assim, as colegas, a Fernanda e a Priscila lecionam. Eu não. Por enquanto. Leciona através do Face. Através do Face. Leciona para nós, né, Fernanda? Que bom, isso é gostoso. Mas, enfim, né? Com quantos anos de contribuição o INSS segura o trabalhador o afastamento por doença adquirida no trabalho? Bom, seguinte, do jeito que está a pergunta, a gente tem várias vertentes aí, então eu vou tentar falar de forma resumida, tá? Isso. Então, uma vertente delas, por exemplo, poxa, eu entrei hoje no trabalho e eu sofri um acidente de trabalho. Né? Tipo, fui lá, escorreguei, quebrei meu pé. Quebrei o pé, isso. Então, eu já vou ter um acidente de trabalho que a gente chama de típico, ou seja, tá ali, típico, pá. Fui, todo mundo ficou sabendo, algo que não foi acontecendo aos poucos, né? Quando a gente fala de uma doença adquirida no trabalho, sempre a gente tem a ótica do quê? Não foi do dia para a noite. Então, por exemplo, foi uma doença
que foi com o tempo. Antigamente a gente teve muitas pessoas, por exemplo, com problemas pulmonares, porque elas trabalhavam com amianto, naquelas fábricas de lonas de freio, fábricas de telhas, e aí elas vinham ter problemas respiratórios. Esse problema respiratório, ele não vai vir do dia para a noite, ele vai vir com o tempo. Então, quando você me pergunta, quantos anos de contribuição? Se isso veio ao longo do tempo, e foi um tempo de 4 meses, 6 meses, 1 ano, não existe um tempo mínimo, tá? E ele vai ser considerado também como um acidente de trabalho. Igual aquele que, tropecei, caí, quebrei o pé. Os dois vão ser acidente de trabalho, a gente só tem aí uma diferença, que um é típico e um é atípico. E aí a gente também vai ter uma outra diferença, mas aí a gente vai ficar muito na teoria, né? Vamos lá, então, só para resumir. O que acontece? A partir do momento que isso ficou caracterizado, que ficou comprovado, a pessoa ela vai ter uma estabilidade, ou seja, ela vai poder manter esse emprego por 1 ano, 12 meses após o retorno ao trabalho. E aqui é importante também a gente falar uma coisa que normalmente as pessoas não sabem. Esse 1 ano é sem novos afastamentos, pela mesma causa, tá? Então, por exemplo, eu fiquei afastada porque eu tive uma doença do trabalho na coluna, né? Eu carregava peso, eu ficava lá, enfim. Tive um problema na coluna, fiquei afastada, consegui comprovar o acidente de trabalho através de uma doença, né? Não um acidente de trabalho típico. Desculpa. Aí, automaticamente, eu retornei, fiquei lá afastada por um tempo, retornei ao trabalho. 6 meses depois, eu comecei a sentir muita dor de novo, precisei ficar afastada por mais 1 mês. E aí, quando eu voltar, são 6 meses? Não. 1 ano de estabilidade, de novo. Tá? Zera, né? Zera. Só que, detalhe, ele zera se eu ficar afastada de novo pelo INSS, tá? Aquele que o pessoal chama lá, ficou na caixa, tá? Afastado pelo INSS. Então, não é aquele assim, afastei 2 dias. Não, por quê? Eu só vou entrar na caixa, eu só vou receber o auxílio doença, que agora a doença chama de benefício por incapacidade temporária, se for superior a 15 dias. Então, eu fiquei afastada mais de 15 dias, o médico me deu um atestado lá de 20 dias, eu já tô. E detalhe, pela mesma doença, tá? Então, ali eu fiquei afastada de problemas da coluna. 6 meses depois, eu peguei Covid. Ou sei lá, eu tive qualquer outro problema, eu tive uma dermatite, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, fiquei afastada 20 dias. São CIDs diferentes, são coisas diferentes. Aí, quando eu voltar, só mais os 6 meses que faltavam. Certo, bom, certíssimo. Espero ter esclarecido, mas qualquer coisa, volta aí a pergunta, Flávia. Explicadíssimo. Ela até falou aqui, Fernanda foi minha professora na Anhanguera, de São Bernardo. Flávia, um beijo. Eu dei aula, inclusive, de previdenciário para ela. Mas na faculdade a gente dá aula de uma maneira muito geral para as pessoas, pelo menos os alunos, terem noção dos princípios, das regras constitucionais, né? Aqui nós estamos falando de coisas muito mais específicas e pontuais, no caso agora, sobre essa questão da aposentadoria para os portadores de deficiência, né? Pra gente e até, já... Fernanda, só um detalhe, e com um viés mais prático, né? Porque mais prático. Né, a gente acaba vendo muito na faculdade um viés mais teórico, né? Teórico. Aqui a intenção é a gente falar um pouquinho mais na prática também, para que seja tanto para aquelas pessoas que, né, os nossos, no caso de vocês, os ex-alunos, ou também para os nossos clientes, para que eles, para que, enfim, realmente algo para tornar a coisa um pouquinho mais ampla de conhecimento e de fácil, para que a gente consiga... Para aplicar, né? Exatamente, para que a gente consiga... Para aplicar, porque... Agora, na verdade é o seguinte, a gente, enquanto professor, acaba tendo que fazer esse papel um pouco, porque se eu não formar profissionais que tenham capacidade de analisar e entender o sistema jurídico como um todo, e entender o que é o direito previdenciário, o que é a Seguridade Social nesse escopo, não vai conseguir, nem a hora que você pegar o 8.212, o 8.213, a emenda constitucional, você não consegue entender a base dela. Então, você precisa entender o porquê que existe. Agora, cabe a gente, enquanto profissional,
auxiliar o quê? Aquela pessoa que tem o direito e não tem acesso a ele. Né? Então, porque a gente tem então a gente também tem que saber, o objetivo da nossa live, eu acho que é justamente essa, né? Então, por isso que eu tenho que emendar aqui, até porque nós já estamos, pelo meu relógio aqui, já faltam uns 15 minutinhos para a gente encerrar. Eu queria só fazer mais uma pergunta para a Patrícia, deixar isso claro para todo mundo que está nos assistindo, em relação a essa questão da reforma, né? Se a reforma previdenciária, que a gente sabe, todo mundo sabe, que entrou em vigor lá no final do ano passado, se ela alterou esses benefícios para as pessoas portadoras, né, de deficiência, porque a gente está falando aqui, ó, tem uma lei lá desde 2013 que fala de uma situação mais vantajosa para quem tem algum tipo de deficiência. Vários tipos de deficiência, você leu na lei pra gente aqui, da limitação física, da mental, da intelectual, da sensorial, enfim. E que acontece o quê? A pessoa tem que ter as 180 contribuições, os 15 anos de contribuição, e ela vai o quê? Vamos dizer assim, qual que é a vantagem? A vantagem ela vai se aposentar um pouco mais cedo. Posso dizer assim, Patrícia, né? Um pouco mais cedo, não é muito mais cedo, é um pouco mais cedo, né? Desde que isso seja reconhecido. No caso aposentadoria por idade, sim. Na por tempo idade. De contribuição, a gente não tem essa limitação etária, né? Então, assim, isso é muito vantajoso quando a gente pensa na emenda constitucional, quando a gente pensa na reforma da Previdência. Por quê? Então, a reforma da Previdência, ela não atingiu, tá? Esses benefícios que nós estamos falando hoje, que é das pessoas com deficiência, tá? Porque ela resguardou e falou, olha, as pessoas com deficiência mantêm aquela lei complementar. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Porém... sempre tem, né? Sempre tem. Porém, o que acontece? O INSS... né, ele promulgou uma instrução normativa. O que é uma instrução normativa? Vamos dizer assim, um manualzinho de como fazer, aquela receitinha do bolo para os funcionários do INSS, tá? Dizendo assim, olha, a emenda constitucional, ela falou que não tá tudo igual, mas acho que tudo igual não, vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar um pouquinho, vai. E aí ela fala o quê? Para fazer a média, né, dos salários de contribuição, ou seja, na hora de fazer o cálculo do benefício, ela usar 100% do salário de contribuição desde julho de 94 para cá. Ao passo que a lei complementar fala para usar os 80% maiores. Tá. Aí vocês vão me olhar e falar assim, o que é isso? Isso, na prática, é uma diminuição de até 15% do valor do benefício. Sim. É isso, tá? Porque assim, quando a gente fala, fica chato, né? 80%, 100%, vai... Não, quando você fala 100%, a pessoa fala, nossa, 100%, né? É mais vantajoso? Não é. Isso pode reduzir o benefício. Por que eu digo pode? Porque vai de casa a casa, a gente tem que fazer o cálculo, né? Não, e saliente-se. Vamos lá, saliente, pelo que eu estou entendendo, isso está na instrução normativa. Normativa, não é lei, gente, não é lei, não é lei. Eu fiquei uma louca aqui gritando que não é lei, né? Mas porque não é lei. Então, assim, o INSS vai fazer, mas a gente consegue consertar isso lá no judiciário, tá? Exato, não é pra você ver. E aí, então, isso pode reduzir até 15%. Por que eu falo até 15%? Porque vai de casa a casa, porque às vezes a pessoa ela contribui a vida inteira sobre o teto, que é muito difícil, mas né? Não vou dizer que não existe. Essa pessoa não vai dar diferença. Agora, aquela pessoa que teve oscilações nos salários, olha, quando eu trabalhava lá na empresa, lá na Pernambucanas, eu não ganhava muito bem, mas aí eu fui trabalhar na CA, ganhei melhor. E aí depois eu fui trabalhar lá na Renner, ganhei melhor ainda. Então aí, quer dizer, teve essa oscilação. Então aí essa é aquela pessoa que vai ter a diferença de 15%. Tá? E aí, então, voltando, né? Só para a gente concluir. Então, a reforma da Previdência, ela não atinge essas pessoas. Porém, na prática, ela indevidamente está atingindo.
Então, por isso as pessoas, elas devem procurar os seus direitos, aí a gente não tem jeito, a gente tem que se socorrer de uma ação judicial, a gente tem que ir lá no judiciário e falar, olha, estão fazendo uma coisa que não está na lei, e essa coisa está trazendo prejuízo, e você até comentou, então para a gente dar aquele arremate na resposta, você tinha perguntado, comentado de ser mais vantajoso, por que é mais vantajoso? Porque ela não leva em conta a idade. Então, alguns já devem ter ouvido falar no fator previdenciário. O fator previdenciário é o malvado, aquele malvado... É o que reduz tudo. Tudo, que veio lá em 99, com a Lei 9876. E o fator previdenciário, ele leva em conta quantos anos a pessoa tem e ele magicamente sabe quanto tempo você vai viver, porque ele fala para utilizar Gostei dessa mágica. De sobrevida. Sabe mais do que eu, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas o INSS diz que sabe quantos anos eu vou viver, né? Ou pelo menos tem uma média disso, né? Então, com base nisso, normalmente a aposentadoria, a pessoa fala assim, não, doutora, eu ganhava R$3.000, eu me aposentei com 1.500, o que é isso? Isso é o fator previdenciário. Tá. O fator previdenciário, ele não incide, ele não é aplicado nos benefícios das pessoas com deficiência. Então, essa é a vantagem. Um grande plus. Porque às vezes até a pessoa vai falar, mas dá muito trabalho ir atrás disso, eu até tenho uma deficiência, mas dá trabalho, eu vou tomar não, vou ter que ir na justiça, vou ter que contratar advogado. Mas, gente, faz muita diferença. E compensa, né? E aí até assim, se você me permite 30 segundos, compensa por duas questões. Claro, compensa porque financeiramente a pessoa ela vai ter, né, vai ter melhor, um benefício melhor, ela vai poder ter uma qualidade de vida melhor. E a segunda coisa, porque se faz justiça. Porque enquanto a gente ainda tiver a sensação de que a impunidade ela tem que existir, seja em relação ao político, ao vizinho ou ao rapazinho que vende droga, o outro que roubou não sei o quê, ou até ao INSS, quando não cumpre o que a lei determina, a gente, de certa forma, está sendo conivente. Então, a gente não pode ser conivente com essas coisas. A gente não pode ser conivente que é normal a lei não ser cumprida. Não, a lei tem que ser cumprida. É por aí mesmo. Que país é esse que a lei não é cumprida, né? Como é que a gente pode achar isso normal, né? Então, assim, isso não é normal, por isso que até foi ótimo que você falou, é lei, não é lei, não é lei, porque eu provoquei isso mesmo, porque, assim, é o que a gente mais ensina, estuda, aprende, que os órgãos, né, eles instituem as suas leis próprias e o que fere o próprio ordenamento jurídico como um todo, que serve para respaldar todos nós. Por isso que eu brinco no escritório, né, Priscila, que meu maior objetivo de vida, enfim, minha maior satisfação é inibir isso, né? Então, assim, é processar o INSS, é processar banco, né? Porque é onde mais se tira, na verdade, onde mais não se aplica essas regras jurídicas. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E até para dar o nó do arremate aí, hoje, a gente, assim, as ações, elas têm sempre dois polos, né? Então, seja um que é a pessoa que entra com a ação e o réu, né? Então, o autor e o réu. O INSS é o órgão, empresa, enfim, é quem mais é réu no judiciário. Então, o maior número de processos em que, vamos dizer assim, ele responde. Então, né, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou responder um processo na justiça? Pois é, o INSS a entidade, né? Maior. Que a pessoa, no sentido jurídico, né? Pessoa jurídica que é o maior réu em número de casos do judiciário. Então, e número de ações contra, exatamente. Patrícia, complementando o que você tinha falado anteriormente, veio uma pergunta da Flávia, eu acho que tem a ver com essa questão que você explicou do benefício, sabe? Da vantagem que tem. Ela coloca assim, qual o valor da aposentadoria por deficiência? É igual às demais? Não é igual aos demais, o valor ele vai ser de acordo com o que a pessoa contribuiu durante a vida, então, né, aí cada um vai ter um valor, né, vai ser com base nas contribuições dela, mas ela vai ser mais vantajosa porque, como eu falei, ela vai ter até 15% a mais que as outras por conta dessa questão da média de salários, salários que são utilizados no cálculo, a forma que é feito o cálculo.
e também ela não vai ter o fator previdenciário. E o fator previdenciário, ele leva em conta a idade e a expectativa de sobrevida. Então, também é uma questão individual, depende de quantos anos a pessoa tem quando ela está requerendo o benefício, ela vai ser mais prejudicada ou menos prejudicada. Isso. No caso, até assim, não é que o fator... Vou corrigir aqui a minha fala, né, porque não é que o fator previdenciário não vai ser aplicado, ele só vai ser aplicado se for benéfico. É que assim, a gente tem uma agulha no palheiro, né? Quando o fator previdenciário é benéfico. É bem complicado, né? A pessoa que tem, né? Então, 80, 90 anos. A pessoa foi lá pedir aposentadoria aos 65 anos, tendo trabalhado 40 anos na vida dela. Aí sim, o fator previdenciário vai ser positivo. Sim, mas aí a gente já até sai aqui do propósito que a gente está falando, que é justamente da pessoa conseguir se aposentar independentemente da idade, mais jovem, enfim. Então, quer dizer, sai do contexto. Por isso que eu, de forma resumida, disse que não havia incidência. Mas a lei, ela sim traz que há incidência, se for favorável. Mas é a agulha no palheiro, né? Pode dizer que não vai ter, mas é muito difícil. Sim, mas é interessante deixar isso claro, porque a gente desde 99, né, que a gente vem falando do fator previdenciário, que a 9876 colocou lá, enfim, a gente discutiu isso e sabe que, assim, a gente foi muito... ações judiciais, um monte de ação judicial questionando o fator previdenciário. Então, a orientação se aposenta o mais tarde possível, porque vai levar em consideração a sua idade, né? Então, não tem como. Então, nessa situação específica do deficiente, o fator previdenciário só vai ser utilizado se for em benefício. Né? Então, é algo, né? É vantajoso, né? Sim. Ao contrário do que, né, muitas vezes nós falamos sobre o fator previdenciário. Bom, enfim, aqui no meu cronômetrozinho faltam 4 minutos, que eu acho que a gente pode só se despedir, deixar aberto aqui para o pessoal fazer perguntas no nosso privado, tanto Patrícia, Priscila, quanto o meu, a gente tem também nossos Instagrams, vocês conhecem, o pessoal, a gente pode até divulgar, se for o caso, porque a gente está numa ferramenta no Facebook, mas adorei essa live, adorei discutir sobre esse assunto, até porque a gente aborda também um assunto muito específico, além de um assunto muito específico, uma polêmica grande, que é a questão da satisfação do seu direito, né? Uhum. E eu acho assim que a gente tem que fazer live toda semana, para te falar a verdade, porque isso infla, né? Infla, na verdade, a gente buscar essa satisfação e dar esse conhecimento, porque hoje em dia a gente trabalhando remoto, as pessoas têm acesso ao artigo ou né, às vezes o advogado não conhece isso, né, essa especialidade, então eu acho que a gente faz uma grande contribuição social alertando, né, não só as pessoas que estão nos assistindo, mas talvez quem está nos assistindo passa para um outro, e assim, existem situações que eu tenho certeza que quem não está nos assistindo ou vai nos assistir, e nós mesmos já passamos por situações de pessoas, né, que nós conhecemos e que teriam direito a esse benefício e simplesmente desconhecem por completo essa informação. Porque nunca na vida, no seu trabalho, né, ou estar o especialista ou no seu próprio ambiente de trabalho, foram informados sobre essa questão. Né? Então, passo aí para vocês se despedirem e a gente já, hora que aqui na minha tela aparece aqui, Patrícia e embaixo Priscila, não sei como aparece para vocês, mas aí sim. Vocês, nessa ordem aí, e aí nessa ordem eu já aproveito para me despedir, para agradecer demais vários alunos meus aqui, ex-alunos que participaram, e os demais também, muita satisfação, assim, ter o pessoal participando, perguntando, e boa noite, né? Uma boa noite e que a gente, que vocês nos ajudem, na verdade, também, a trazer temas polêmicos, né? Pra gente poder fazer as nossas lives aqui de previdenciário. Vamos lá, Paty, obrigada, Priscila, muito obrigada, viu? Pra vocês. Obrigada, Fê. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que estão vendo nesta noite aqui ao vivo, que
Eu pretendo também divulgar o vídeo no YouTube, e as colegas também, então que, enfim, no futuro eu vejo, que quando no futuro vocês estiverem vendo que a gente já tenha saído dessa pandemia, que todos estejam cheios de saúde, física, mental, e muito bem. Eu vou aqui me valer de uma terminologia que a doutora Maura, que é uma advogada da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, utiliza, e eu achei assim brilhante a terminologia que ela utiliza, e peço licença aqui para fazer uso dela, que é do patrimônio previdenciário. O que é o patrimônio previdenciário? Quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa em casa, carro, é meu patrimônio. A gente também tem um patrimônio previdenciário, ou seja, tudo que eu estou contribuindo para o INSS, isso, de alguma forma, tem que reverter para mim, e tem que ser revertido da melhor forma. Então, eu tenho que cuidar da melhor forma disso, eu tenho que saber como cuidar. Então, quando eu compro uma casa, ou eu sei como cuidar dela, eu vou contratar alguém para ir lá consertar o telhado, para ir fazer o reparo na janela, enfim, para que eu mantenha aquilo saudável e bom, né? Porque a coisa vai se deteriorando, né? A mesma coisa com o veículo, a mesma coisa também o patrimônio previdenciário. Então, se eu posso aqui deixar algum... instigar vocês a alguma coisa, né? A gente, infelizmente, no Brasil não temos, por hábito, né? Olhar esse lado, né? A gente não tem esse incentivo nem na escola, nem na juventude. Isso é coisa de velho. Quando chegar lá, eu penso, eu vou trabalhar. Não vou nem pensar na minha previdência, nem como eu vou me aposentar. Mas não, tente encarar como um patrimônio, tente encarar como algo que você precisa cuidar, algo que precisa de atenção, e que se você não sabe cuidar, você precisa também da ajuda de um profissional da área. E alguém, assim como a gente às vezes, né, tinha até aquela propaganda da Tigre, né, que era do mico lá, dependendo a gente também tem que tomar cuidado, a gente tem que estar albergado aí por alguém da área, um especialista. E desejo a todos muita saúde, muita paz, e que Deus esteja presente na vida de vocês a cada dia. Obrigada. Obrigada, Fê, pelo convite, Pri, pelo convite. E por esse bate-papo. Eu também amo as lives, eu vi que alguém colocou, realmente deveria ter toda semana. É por falta de tempo, mas eu gostaria mesmo de ter toda semana, que é muito gostoso. Obrigada, gratidão, uma boa noite. Gente, para não estender, gratidão a todos vocês que participaram da nossa live. Como as doutoras colocaram, vai ficar disponível aí nas nossas redes do YouTube. E qualquer dúvida que vocês tenham ou possam ter, estamos aqui à disposição. Gratidão para vocês de novo, viu? Gratidão, gostei. Tchau, tchau. Beijão. Até a próxima. Até a próxima. Próxima. Obrigada. Tchau, tchau.